que ao longo dos louvores, da adoração, o Senhor já movimentou os céus a nosso favor. Isso tudo é resultado de uma igreja que ora, de uma igreja que está na brecha, de uma igreja que está envolvida com o reino de Deus. Deus, Ele se encarrega de manifestar em nós aquilo que nós precisamos. E eu tenho certeza que nessa noite o Senhor preparou uma palavra para os nossos corações. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia. No livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 27. Nós iremos ler até o 29. Amém? Vamos ler o que diz o texto. Portanto, mandou um dos seus soldados à prisão cortar a cabeça de João e trazê-la. O soldado foi, decapitou João na prisão e trouxe a cabeça dele numa bandeja, deu à moça e ela levou a sua mãe. Quando os discípulos de João souberam o que tinha acontecido, vieram buscar o corpo e colocaram num túmulo. Curve sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, nós te louvamos por essa noite. Mais uma vez eu te agradeço pela oportunidade de estar diante da tua noiva, Senhor, com a responsabilidade de trazer aquilo que o Senhor colocou no meu coração à tua igreja. Nós carecemos e dependemos completamente, Senhor, da tua presença, e eu sei que o Senhor está aqui em nosso meio. Que não seja, Senhor, os meus lábios, que não seja a minha vida, que não sejam os instrumentos, mas que seja o Senhor a se apoderar de nós com um peso de glória nessa noite. Que a palavra seja uma palavra clara e esclarecedora para os nossos corações. Que o Senhor abra os nossos ouvidos para te ouvir, os nossos olhos para compreender a revelação dessa palavra. Nos revista, Senhor, com o teu poder, nos livra de toda a seta do inimigo, Senhor. E que teu Espírito tenha liberdade para falar e fazer aquilo que o Senhor deseja para a glória do teu nome. Fique à vontade aqui nesse lugar. Assim eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Nós estamos diante de um texto esse no livro de Evangelho de Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 27, ao qual vai narrar a história da vida de um homem, por nome chamado João. Um homem que foi de suma importância quando começou a pregar o Evangelho, preparando o caminho antes de o Messias pisar a terra. A gente já ouviu falar muito acerca de João Batista, e aqui no versículo que eu li, nós lemos com respeito à sua morte, com respeito aonde João vai sofrer a consequência de uma mensagem que ele pregou. Por causa dessa mensagem, João teve a sua cabeça decapitada. Só para contextualizar a história, e antes de chegarmos na parte que João é decapitado, primeiro nós precisamos compreender quem é João. E a Bíblia vai dizer no livro de João, capítulo 5, versículo 35, as palavras de Jesus a respeito de João era essa: que João era como uma lamparina que estava acesa e brilhava, e por algum tempo vocês se alegraram com a luz dele. Quem era João, Murilo? João era filho de sacerdote. João era filho de Zacarias, nascido de Isabel. João era um profeta que tinha sido escolhido desde o ventre. Sobre a vida de João havia uma grande responsabilidade. Responsabilidade essa que ele viria para ir adiante do Senhor, preparar o caminho, endireitar as veredas. A vida de João não foi fácil desde o seu nascimento. Com isso, quando o anjo Gabriel é enviado e aparece a Isabel, ele aparece trazendo a notícia de quem seria o menino e de como o menino deveria se portar. Em Lucas capítulo 1, a partir do versículo 15, a gente vai ver o anjo falando a respeito do menino, e ele diz assim:
pois ele será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca deverá tocar em vinho ou bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, antes mesmo do seu nascimento, e convencerá muitos judeus a voltarem para o Senhor seu Deus. Ele irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos, e os desobedientes à sabedoria do justo, preparando o povo para a chegada do Senhor. Essa era a mensagem que o anjo Gabriel trouxe a respeito de João. Na contrapartida, enquanto João ainda estava no ventre da sua mãe, o seu pai sacerdote, ele também vai profetizar a respeito do menino. E a palavra de Zacarias se encontra no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 76. Zacarias vai profetizar acerca do menino e ele vai dizer: e você, menino, será chamado de profeta do Deus Altíssimo, porque irá diante do Senhor a fim de preparar o caminho para ele. Você dirá ao povo de Deus como encontrar salvação por meio do perdão dos seus pecados, porque o nosso Deus é misericordioso e bondoso, e o sol nascente vai raiar sobre nós, para dar a luz àqueles que se acham na escuridão e na sombra da morte, para guiar os nossos passos no caminho da paz. E o menino cresceu e se fortaleceu no espírito, e viveu no deserto solitário até que começou a apresentar-se ao povo de Israel. João tinha uma mensagem tão clara, uma mensagem tão séria, uma mensagem de grande responsabilidade, que quando chega o tempo de João falar, João não poderia ficar calado. É por isso que eu escolho ficar com a Bíblia ao invés de colocar as minhas colocações. Em Lucas capítulo 3, a partir do versículo 3, ele vai dizer: e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizado por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeces a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai. Porque vos digo que até desta pedra Deus pode suscitar filho a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo: que faremos, pois? E respondeu ele e disse: quem tiver 2 túnicas, que reparta com o que não tem. Quem tiver alimentos, que faça o mesmo da mesma maneira. Chegaram também os publicanos para serem batizados e disseram: mestre, que devemos fazer? E ele lhe disse: não peça mais do que aquilo que vos está ordenado. E uns soldados interrogaram também, dizendo: e nós, que faremos? E ele disse: a ninguém trareis mal, nem defraudeis, nem contentai-vos com o vosso dinheiro. E estando o povo em expectação, e pensando todos se João em seu coração, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos, dizendo: eu na verdade vos batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar a correia das suas sandálias. E este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha com o fogo que nunca se apaga. E assim, admoestando-os a muitos outras coisas, também anunciava ao povo. E aqui eu começo a pregar, versículo 19: sendo porém tetrarca Herodes repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou a todas as outras coisas ainda esta, a de encerrar João num cárcere. Eu precisei introduzir você nessa mensagem para você conhecer quem era João e a responsabilidade de João. João vem pregando arrependimento. João vem batendo nos fariseus. João vem endireitando os caminhos. João vai ensinar o povo como repartir o pão, como andar sem ter 2 capas, como andar sem defraudar a lei. João carregava uma mensagem profética, e durante muito tempo ele trouxe essa mensagem ao povo, mas chegou no exato momento que ele traz uma mensagem para Herodes. Quem era Herodes? Herodes era o rei. Herodes vivia uma vida luxuosa, só que tinha um porém aqui: Herodes casou
com a mulher do seu irmão Filipe, não Filipe o tetrarca, Filipe Herodes, que estava naquele tempo em Roma, e por ele fazer desse casamento um casamento ilícito, João, sabendo de tal situação, não poderia ficar calado. Se João tivesse se calado, o rei Herodes teria vivido a vida da mesma maneira. Só que João era amigo do noivo, e amigo do noivo tem a responsabilidade de preparar o casamento. O amigo do noivo não pode deixar com que o sistema fira a santidade da noiva. O amigo do noivo não pode deixar com que o sistema fira a integridade da igreja. E lá vai João. A mensagem que João traz para Herodes é uma mensagem dura, e João repreende Herodes na frente de todo mundo. João vai virar para Herodes e para Herodíase e vai dizer: não é lícito possuí-la como tua mulher, porque ela é mulher do teu irmão Filipe. Essa mensagem foi tão dura que Herodes fica irado, manda amarrar a João e joga João dentro do cárcere. Só que João, mesmo preso, João não poderia deixar de pregar uma mensagem de arrependimento. João trazia uma mensagem dura, mas João não buscava por aplausos, nem de ser aprovado pelos homens. João não estava preocupado se iria brilhar nos holofotes, ou se iria perder seguidores, ou se iria ser cancelado. João era profeta, e profeta tem compromisso com a palavra. O profeta prega aquilo que Deus manda e não aquilo que ele quer. E o profeta estava com a mensagem na boca, e a mensagem era: não é lícito possuí-la, ela como tua mulher. Se nos dias atuais ainda houvesse profeta como no passado. Acontece que nos dias atuais os profetas estão preocupados de pregar uma mensagem verdadeira, uma mensagem que endireita o caminho, com medo de perder seguidor, com medo de as igrejas esvaziarem, com medo de ser cancelado na internet. Mas João vai me ensinar algo diferente. Quer me prender, vai me prender, mas eu tenho que pregar o que o Eterno manda, e o que o Eterno me manda pregar nessa noite é: arrependei-vos. Mensagem que João traz. João traz uma mensagem dura, mas João era profeta. E o que acontece é que o casamento de Herodes e Herodias era ilegal por duas razões. Primeiro, era proibido casar-se com um parente de sangue. Está lá em Levítico capítulo 18, versículo 6, vai dizer: ninguém poderá se aproximar de uma parenta próxima para se envolver sexualmente com ela. Eu sou o Senhor. Segunda razão pelo qual Herodes não podia casar com Herodias. Herodias era filha do irmão de Herodes, Aristábulo IV. Segundo ponto, era ilegal casar-se com a esposa de um irmão. A Bíblia vai dizer em Levítico capítulo 18, versículo 16: não se envolva sexualmente com a mulher do seu irmão, isso desonraria o seu irmão. Então Herodes está debaixo de duas coisas. Ele está casando com uma parente próxima, e aquilo era ilícito, e está tomando o que não era dele. Mas Murilo, a Bíblia vai dizer também em Deuteronômio capítulo 25, versículo 5, se dois irmãos morassem juntos e um deles morresse sem deixar filhos, e a sua viúva não se casara com alguém de fora, era melhor que não casasse com alguém de fora, mas casasse com um irmão dentro da família, e ele geraria nela um filho como descendente do falecido. Só que o que acontece aqui nessa história é que Herodias tinha um filho, uma filha com Filipe. Essa filha se chamava Salomé. Filipe não tinha morrido, então Herodes está vivendo como se nada tivesse acontecendo. Naquele tempo, os sumos sacerdotes da época eram Anás e Caifás. Anás e Caifás está calado, por quê? Melhor era eles ficar quietos e deixar acontecer da forma que está acontecendo, do que se levantar para proclamar um evangelho de arrependimento e sofrer retaliação. Só que aparece na Bíblia alguém diferente para romper o cenário. Aparece João Batista, e louvado
louvado seja Deus que ainda existe João Batista na terra e não se dobrou perante o sistema, porque Herodes era rei, irmão, e nesse dia Herodes estava fazendo aniversário. Herodes decide dar uma festa, prepara um banquete. Herodes chama os governadores, os magistrados, chama as pessoas mais importantes da corte e vai dar uma festa. Herodes nem era judeu e nem era romano. Herodes era simpatizante com ambos lados. Aonde ele residia era considerado como estrangeiro. Ele era como esses políticos que entram na área pobre e entram na área rica, faz amizade com todo mundo, fica bem na fita e depois vai embora. Só que aqui nesse cenário é diferente, irmão. Num dia de festa, Herodes está lá, preparou o banquete, só que tem alguém por trás dessa festa com intenção maligna. Eu vim falar hoje sobre 4 personagens nesse texto: Herodes o rei, Herodias o sistema, Salomé a filha de Herodias, a marionete, e João Batista o profeta. O rei, o sistema, a marionete e o profeta. 4 personagens com funções diferentes. O rei tinha todo o poder, mas ele era influenciado por Herodias. Herodias era o cão em pessoa. Herodias maquinava o mal em todo tempo. A Bíblia diz que aquela mensagem que João Batista trouxe foi tão dura, que Herodias em todo tempo buscava oportunidade para matar João. Mas não podia, por quê? Porque Herodes tinha João como profeta. E Herodes gostava de ouvir João. Vira e mexe, Herodes ia lá na cela, ouviu o que João tinha a dizer. Ele temia João. Só que a Bíblia vai dizer que diante dessa festa, Herodias se aproveita da oportunidade para intentar o mal, dizendo: é hoje que eu mato esse homem. Com quem ela entra na festa? Ela entra com a filha, ela entra com Salomé. E Salomé era boa de dança, Salomé sabia agradar o rei, Salomé sabia agradar as pessoas de importante na corte. Salomé era a marionete de Herodias. Salomé ficava lá, ficava cá, Salomé ia, Salomé voltava. E um belo dia, Salomé vai dançar diante do rei. A dança foi tão agradável que o rei olha para ela fascinado e vai dizer: o que tu quiser me pedir, tu me pede, que eu vou te dar até a metade do meu reino. A Salomé fica feliz, conseguiu o que eu queria, e vai Salomé dançando, bailando, sorrindo, com um sorriso de ponta a ponta, até o sistema perguntar para o sistema: o que é que você quer? Porque o rei se agradou da minha dança, eu fui sociável, entrei e saí, todo mundo me aplaudiu, agora eu tenho um pedido de até a metade do reino. E o sistema vai dizer: eu quero a cabeça do profeta, eu quero a cabeça de João Batista. E o que acontece nos dias atuais, o que eu estou pregando é muito sério, é que o sistema tem influenciado pessoas lá fora, pessoas importantes no reino, pessoas importantes na corte, que já se vendeu, que já se prostituiu, que já se denegriu a imagem do Senhor por causa do sistema, por causa de política. Prega o que o sistema quer que prega, dança o que o sistema quer que dança, canta o que o sistema quer que cante, e no final está trazendo cabeça de profeta na bandeja. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para você nessa noite: marionete, tome cuidado, cuidado com quem você toca, cuidado com quem você mexe, porque o soberano está dizendo: eu estou acompanhando você ir e voltar a favor do sistema, mas eu vim dizer para você nessa noite: não toque nos trabalhadores da seara, porque senão você vai dar conta com o dono dela. Não mateis os meus profetas. Salomé dança, Salomé prega, Salomé canta, mas nem todo mundo que diz ser judeu é judeu. Nem todo mundo que anda do lado de Jesus é amigo do noivo. Nem todo mundo que entra nos lugares para pregar o evangelho faz parte do reino de Deus. Judas também andava do lado de Jesus. E o sistema está tentando infiltrar lobos devoradores no meio da seara para tentar acabar com a comunhão das ovelhas. Prova isso na Bíblia? Provo. Foi num dia de festa, num dia de comunhão, num dia onde estavam todos felizes.
a marionete faz questão de tentar acabar com aquele cenário, colocando a cabeça de um homem de Deus a prêmio. Nesse texto, quando ela chega diante de Herodias, Herodias fala assim: eu quero a cabeça de João Batista. O que acontece é que o sistema tem feito isso lá fora. As pessoas lá fora têm se contaminado fazendo o que o sistema manda. E o sistema, para não sujar a mão, ele tem usado pessoas e tem influenciado pessoas para fazer o serviço sujo deles. E nesse texto, a gente vai ver algo grave. É que nos lugares de festa, nos lugares de comunhão, de intimidade, tem sempre alguém, irmão, querendo levantar calúnia, difamação, fofoca, problemas passados para tentar trazer no presente, acusação para tentar colocar a cabeça de profeta na bandeja. E nesse cenário aqui, ela é ousada. A mulher é tão maligna, igual a sua mãe, que a mãe fala assim: eu quero a cabeça de João Batista. E quando ela chega para Herodes, ela fala assim: eu quero a cabeça de João Batista num prato. Tem marionete que está fazendo da dor de profeta troféu. Tem marionete que está sabendo, está rondando, está rodeando a vida dos profetas para trazer à tona como troféu. Quer expor a sua dor, quer expor o seu sofrimento. Traga-me num prato a cabeça de João Batista. Só que eu vim dizer algo muito sério para você, irmão. João Batista, ele era escolhido desde o ventre. Zacarias dizia: tu és profeta, menino. E o que eu vim dizer para você nessa noite é que profeta é forjado ainda no ventre, pastora Deise. Ainda no ventre o profeta profetiza, os pastores, Deus forja no ventre, porque sabe que a gente vai enfrentar luta, dor, sofrimento, tribulação, calúnia, perseguição, mas Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer: suporte, porque ainda no ventre eu te escolhi, na madre da tua mãe eu te santifiquei, as nações te dei como herança, suporte, porque foi no ventre que eu te forjei. E quando chega a situação de Herodes mandar o carrasco e na prisão para cortar a cabeça de João Batista, João Batista já estava pronto. João Batista preso, tinha costume, quando os soldados iam lá vê-lo na cela, levar comida, levar bebida, levar água, chegar com Herodes para ouvi-lo. Mas naquele dia, vem um soldado com uma ordem, e o soldado chega diante da cela de João Batista, olha nos olhos de João Batista e vai dizer para João Batista: João Batista, hoje eu não vim trazer comida, hoje eu não vim trazer bebida, hoje eu não vim trazer Herodes, eu vim debaixo de uma ordem de um alto escalão lá do palácio, e a ordem foi tão grande que eu fui obrigado a trazer a minha espada, porque me pediram a tua cabeça numa bandeja. Mas João Batista é tão ousado, pastor Christian, que eu vejo João Batista esticando a cabeça e dizendo: pode cortar. Mas João Batista, você não vai nem perguntar por que mandaram cortar a tua cabeça, não, porque eu já sei o motivo. Vai, pode cortar. Mas João Batista, qual é o motivo que pediram para cortar a tua cabeça? Eu já falei para Herodes, já falei para Herodias, e estou falando para o sistema, e agora eu vou falar para você que está encarregado de cortar a minha cabeça: não é lícito te tê-la como tua mulher. Se não é lícito, não toque. Se não é lícito, não olhe. Se não é lícito, não fale. Se não é lícito, não chegue perto. Se não é lícito, não fique nas más conversações. Se não é lícito, sai da rodinha de fofoca. Se não é lícito, sai da roda de calúnia. Se não é lícito, sai de perto dos lobos que tentam devorar a santidade da igreja. João Batista está dizendo: não é lícito
lícito, pode cortar. Não vou compactuar com isso. Se não é lícito, mas Murilo, a Bíblia vai dizer que tudo é lícito. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tudo é lícito, mas nem tudo edifica. Tudo é lícito, mas nem tudo santifica. E o problema é acharmos que alguns lugares é lugar apropriado para o cristão estar. Não é. O santo não pode se misturar com o profano. E João Batista vem dizer, não é lícito. O que acontece nesse texto, e eu vou partindo para o encerramento, é que quando o carrasco ouve a mensagem que João Batista traz, João Batista olha para o carrasco e vai dizer, tu vai cortar minha cabeça. Mas vão perguntar por aí por que João Batista morreu. E quando perguntar isso um dia vai estar escrito nas Sagradas Escrituras, porque João Batista teve a sua cabeça cortada. Teve a cabeça cortada porque não se dobrou para o sistema. Teve a cabeça cortada porque não se contaminou com a manipulação das más influências. Teve a cabeça cortada porque não compactuou com o pecado. Teve a cabeça cortada porque foi profeta e não se corrompeu no meio de uma geração perversa. João Batista olha para aquele carrasco e o carrasco vai dizer, João Batista, estende a cabeça. E eu creio que nesses dias, irmão, Deus está levantando uma igreja separada, que está jejuando, que está orando, que está buscando santidade. Deus está levantando uma geração que não se contaminará. Quando a marionete chegar tentando fazer alvoroço dentro da casa de Deus, a geração que Deus está levantando vai olhar e vai dizer, vai, corta logo a minha cabeça. Eu não compactuo com fofoca, eu não compactuo com leve e trás. O que passou não me importa mais. Corta, 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 mas eu não vou me corromper. A mensagem de João Batista é clara. E a mensagem é que tem uma geração que ainda continua pregando que ele morreu, ressuscitou, mas que ele voltará. Jesus, quando veio à terra, Jesus veio com graça e misericórdia. Jesus deu a oportunidade para a prostituta parar de se prostituir. Jesus deu uma oportunidade para o ladrão parar de roubar. Jesus deu oportunidade para quem estava em trevas conhecer a luz. Jesus deu oportunidade para quem andava num caminho torto andar por veredas retas. Jesus deu oportunidade de se reconciliar com o irmão, aquele que estava com uma pendência. Jesus deu oportunidade do cego ver. Jesus deu oportunidade para o coxo andar. Jesus deu oportunidade por morto ressuscitar. Depois das oportunidades dadas por Cristo, cabe a cada um decidir o que vai fazer na sua vida. Na sua primeira vinda ele veio com graça e misericórdia, mas depois que morreu e ressuscitou, ele disse, agora eu vou voltar. Mas agora ele não vem com graça, agora ele não vem com misericórdia, ele vem como agora, Murilo? Com justiça e com juízo. Com justiça e com juízo. Com justiça e com juízo. Ou você se posiciona agora, porque depois que ele voltar vai ser tarde demais. E Deus está dizendo para hoje, para quem está lá fora, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E eu vim aqui como mensageiro dizer para você que o sistema mundano lá fora não vai corromper o Start Jovem, que o sistema mundano lá fora não vai corromper o Start Teen, que o sistema lá fora não vai corromper o Start Kids, que o sistema mundano não vai corromper o Vozes na Unção, que o sistema lá fora não vai corromper, pastor, o Ministério de Mulheres, que o sistema lá fora não vai corromper, pastor Cristo, o Ministério de Homem, que o sistema lá fora não vai corromper os dias de adoração profética nessa igreja. Eu vim como porta-voz de Deus dizer que o sistema lá fora não vai corromper a nova unção. Tem profeta hoje aqui que está dizendo,
dizendo: pode cortar, pode cortar, pode cortar, pode cortar, pode cortar, pode cortar. Abra a tua boca para glorificar. Eu não vim aqui hoje guerrear contra a carne nem contra a sangue. Eu não vim hoje guerrear contra os irmãos. Eu vim guerrear contra o sistema, contra principados e potestades que tentam se alojar em lugares, que tentam contaminar as igrejas, que tentam entrar e destruir, que tentam entrar para fechar as portas. Deus está dizendo: aqui não, pastora. Esse lugar está guardado, está blindado, esse lugar está protegido. Os levitrais, os marionetes que vêm de lá de fora, querendo saber o que está acontecendo aqui dentro, Jesus vai mandar dizer: manda avisar que a seara está crescendo e os trabalhadores também. Manda avisar lá fora que deu certo. Manda avisar lá fora que prosperou. Manda avisar lá fora que Jesus é o dono do lugar. Manda avisar lá fora que João morreu, mas não se corrompeu. Cortou a cabeça do profeta, mas não matou a mensagem. A palavra que eu vim pregar hoje para você, aqui eu finalizo. Seja voz profética para quem Deus te mandar ser. Não simpatize com o mundo. Não se corrompa. Quando Deus me deu essa mensagem, eu falei: Senhor, é uma mensagem dura. Só que o Senhor falou: é uma mensagem dura, mas não é dura para a minha igreja, é dura para o sistema. Porque o sistema vai ter que entender que ainda tem alguém posicionado, e esse alguém está na nova unção. Não sou eu, irmão, é o conjunto da igreja de adoradores que ao longo do louvor cantou, adorou, e o céu já se fez presente nesse lugar. Deus está dizendo: Babilônia, Babilônia, aqui é um lugar onde tem verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, aonde eles não se dobram, aonde não se corrompem, aonde não negociam. O que Deus te mandar pregar, pregue. O que Deus te mandar entregar, entregue. O que Deus te mandar te falar, fale, ainda que custe essa cabeça. E o tema dessa mensagem é: custe o que custar. Custe o que custar. Não se corrompa. Quando você vê alguma marionete chegar até você querendo trazer discórdia, tentando mexer nas coisas da obra de Deus, tentando trazer cabeça de profeta na bandeja. Outra coisa, cuidado com o nome de pessoas que você fala. Não toque no ungido do Senhor. Cuidado com aquilo que você abre a tua boca nos lugares de festa e de comunhão para tocar no nome do ungido de Deus. Deus está dizendo: não toque se não quiser ser ferido. Não toque no nome dos ungidos de Deus. Não toque no nome daqueles a quem eu escolhi. E aqui eu encerro. A cabeça ficou num prato, mas a mensagem continua correndo há mais de 2000 anos atrás, dizendo: eu não me vendi, eu não me corrompi, eu não negociei, eu não entreguei e morri, mas morri por uma boa causa. Porque todos os amigos do noivo, entenda isso, vai ter que colocar um dia a cabeça para ser cortada. Um dia vai ser você, um dia vai ser eu. Um dia, não fique com medo, irmão, se te cancelarem por aí. Paulo vai dizer: por acaso eu busco a aprovação dos homens? De maneira nenhuma, senão eu não seria escravo de Cristo. Importa agradar aquele que morreu por mim do que me corromper para o sistema mundano lá fora. Se coloque de pé e adore ao Senhor.